Prepare o seu coração, pois você ouvirá uma mensagem gravada ao vivo na Igreja Missionária Unida em Ferraz. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Paz de Deus. Shalom. Opa. É um prazer, uma honra, um privilégio estar com os irmãos aqui. Peraí que a Bíblia está me dando eu não sei quanto tempo faz que eu estive aqui, mas eu acho que já faz mais de um ano. Quer ver, ó? Quantos estão aqui que não me conhecem e nunca me viram? Levanta a mão. Olha, metade da igreja. Então, não, peraí, fica a mão levantada quem nunca me viu. Eu tenho uma palavra específica dos céus para você que nunca me viu. Você não está perdendo absolutamente nada. Amém? Nada. Tá? Pode ficar tranquilo, sabe, porque importa que você conheça ao Senhor. Amém? Ele sim é digno de ser conhecido, Ele sim é digno, sabe, de ser revelado na sua vida. Ele pode trazer a resposta que você precisa, pode dar a direção que você tem buscado, pode mudar a situação que você está vivendo. Ele sim, sabe, merece ser conhecido. Amém? Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. E eu estou aqui com a minha esposa hoje, com meu filho, né, Conceição, a mulher de Deus que eu amo tanto, 36 anos de casados, com mais 4 anos de namoro, 40 anos juntos, e eu quero viver mais 40 ao lado dela. Sou um marido feliz, realizado, completo. Eu sempre digo que 60% do homem de sucesso que eu sou, eu devo a ela, amém? Se não fosse ela, eu já teria desistido há muito tempo de muitas coisas da minha vida, e é por isso que a Bíblia diz que quem acha uma esposa, acha o bem e alcança o favor de Deus. Sabe, eu conheci a minha esposa, alcancei o favor de Deus. E o Rafa, né? Rafa está aqui, bom demais ter você conosco, filho. Também tão ocupado, agenda sempre cheia, mas hoje falou, eu vou com vocês. Eu falei, que bom, como é bom. Difícil ele estar conosco, viu? É raridade, sabe, é muita raridade o Rafa acompanhar a gente. É um privilégio ter você conosco, tá? Amo a sua vida. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com a igreja, e eu creio que vai abençoar a tua vida, abençoa a minha, e eu sei que Deus vai falar algo com você, Deus vai trazer algo novo na tua vida. Você não vai sair daqui, eu creio em nome de Jesus, sem a tua resposta, amém? Então abra comigo aí a palavra do Senhor, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Obrigado, querido. Ezequiel 47. Quantos já acharam, diga amém. Quem não achou, diga, estou procurando, estou a caminho, misericórdia. Legal. Então vamos lá, Ezequiel 47, acompanhe comigo a leitura das Escrituras Sagradas. Versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Primeira coisa, olhem para mim, aqui. Deus está dando ao profeta Ezequiel uma visão do templo. Deus está dando a ele uma visão da casa de Deus. E esta visão, ela começa lá no capítulo 40. Aqui no capítulo 47 já está encerrando a visão, já está no término da visão. Mas Deus está dando uma revelação do templo do Senhor para Ezequiel. Então ele continua. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Diga altar. Notem que as águas fluíam do altar, guardem isso. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Versículo 3. Saiu aquele homem. Presta atenção, que não é qualquer homem que está falando aqui, não é qualquer pessoa, é alguém que veio da parte de Deus.
Aqui está falando de alguém que foi enviado de Deus. Está falando de um homem, sabe, que veio, sabe, enviado pelo Senhor, enviado por Deus. Continue comigo. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Note, querida igreja, que este homem, ele está fazendo uma coisa, ele está medindo distâncias. Na verdade, este homem está mostrando um caminho, ele está revelando um caminho. Ele está mostrando que existe um caminho para o crente seguir. Existe um caminho, sabe, ou uma caminhada para o crente que quer experimentar o sobrenatural de Deus. Existe um lugar aonde Deus quer nos levar. Existe um caminho, presta atenção, aonde Deus preparou para que nós alcancemos. Quando nós nos convertemos, nós não nos convertemos para ficar sentado na igreja, participando das reuniões e vivendo a nossa vida, sabe, tranquilamente, sem propósito, sem visão, sem alvo, sem objetivo. Aqui está dizendo, que a caminhada do crente tem um alvo, tem um propósito, tem um lugar aonde Deus quer que nós alcancemos. Eu estou me lembrando agora de Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz que a vereda dos justos, quantos aqui são justos? Deixa eu ver, levanta a mão, só os justos levanta a mão. Lá diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até se tornar dia perfeito. Está falando de uma jornada, está falando de uma caminhada, está falando, presta atenção, de um caminho estabelecido. Esse homem, ele está medindo, sabe, uma distância, ele está mostrando um caminho. Então olha para o teu vizinho e diz assim, olha, Deus tem um lugar preparado, onde Ele quer que você alcance. Fala para ele, você entende isso? Então esse texto, ele fala de caminhada, ele fala de crescimento espiritual, fala de maturidade, presta atenção. E o nosso alvo não é ficar na porta do templo, o nosso alvo não são os primeiros 1000 côvados, o nosso alvo, querido, é chegar ao fim da experiência, é chegar ao lugar que Deus tem preparado para nós, é chegar àquela profundeza, presta atenção, que o Espírito Santo tem para nós. O nosso alvo é chegar, sabe, no lugar aonde Deus tem para nós. O nosso alvo, o nosso objetivo quando nós nos convertemos é caminharmos, é prosseguirmos, porque existe um lugar que Deus quer que nós alcancemos. Fala a pessoa que está ao teu lado, existe um lugar que Deus quer que você alcance. Pergunta para ele, você entende isso? Agora, versículo 5, continuando lendo aí na Bíblia. Mediu mais 1000, e era um rio, diz Ezequiel, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia atravessar. Ei, esse é o nosso alvo. Este é o lugar do crente que ama a Deus. Esse é o lugar do crente que tem chamado de Deus. Esse é o lugar aonde Deus quer nos levar. É o lugar daqueles, presta atenção, que querem ir além. Esse é o lugar daqueles, presta atenção, que sabe, que compreende o seu propósito em Deus, que compreende a sua chamada em Deus. Esse é o lugar daqueles que querem gastar a sua vida com Deus. É daqueles que têm o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Agora nós precisamos entender uma coisa, igreja. Aqui não fala que o homem pegou Ezequiel e jogou Ezequiel nas águas profundas. Porque muitas vezes nós queremos isso. Nós queremos que o anjo nos pegue, ou nós queremos que o Espírito Santo nos pegue, sabe, e nos jogue dentro do propósito, e nos leve, sabe, no lugar que Deus tem preparado. Mas não é assim. Esse homem não pegou Ezequiel e jogou Ezequiel dentro das águas profundas. Aqui fala que Ezequiel, ele seguiu um caminho até lá. Houve um processo, sabe, houve uma jornada. Ezequiel, ele foi vencendo etapas,
superando obstáculos, ele foi sendo tratado, preparado, sabe, cuidado, edificado. Fala para o teu irmão assim, ó, unção tem preço. Isso, fala mover tem preço. Fala poder tem preço. Fala para ele, você entende isso? Eu me lembro que Jesus, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus está com seus discípulos reunidos, e ele diz assim para os seus discípulos: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora presta atenção, Jesus fala isso para os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Deixa eu ver, só os discípulos, isso. Ele está falando de nós, porque discípulos é seguidores, sabe, então todos aqueles que seguem a Jesus são discípulos, e Jesus deu essa palavra para eles: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele sobe, ele vai embora, ele volta para o Pai. Aí esses discípulos fazem o quê? Eles vão, presta atenção, para a cidade, eles entram dentro do cenáculo, e eles ficam naquele lugar, orando, se consagrando, sabe, jejuando, buscando a Deus, intercedendo, presta atenção, até que esse poder se manifestasse. O que me chama a atenção nesse texto, meu irmão, não é, sabe, o revestimento do poder que viria, mas o que me chama a atenção nesse texto foi quando Jesus falou, até que, porque Jesus não disse, vocês fiquem na cidade, por 10 dias que o revestimento do poder virá, vocês fiquem esperando por 15 dias, por 20 dias, sabe que então vocês serão revestidos de unção e de poder. Jesus não falou isso, Jesus não deu tempo, Jesus não falou quanto tempo eles precisariam se consagrar, buscar, pagar o preço. A palavra de Jesus é, vocês vão entrar, vocês vão, sabe, se consagrar, vocês vão orar, vocês vão buscar, vão interceder, até que o poder de Deus venha. Eles entram naquele lugar, naquela sala, meu irmão, passa 1 dia, 2 dias e nada, passa 3 dias, 4 dias orando, jejuando, intercedendo, buscando a Deus, 4º dia e nada, 5º dia, nada, 6º dia, não acontece nada. A minha pergunta é, quanto tempo você resistiria? Quanto tempo nós aguentaríamos? 7º dia, nada, sabe, poderia ser 50 dias, Jesus não deu prazo, Jesus falou até que ele venha. Aqueles homens, sabe, eles se posicionaram. Qual é o preço, Senhor? Eu pago, mas eu quero essa unção sobre a minha vida, eu quero esse poder se manifestando em mim, eu quero essa promessa se cumprindo em mim. Eles deixaram tudo, meu irmão, e ficaram lá se consagrando. Sabe, 8º dia nada, 9º dia nada. Quantos de nós já teríamos desistido? Quantos de nós já teríamos virado as costas, indo embora, dizendo, esse negócio aí é furado, essa promessa aí não vai se cumprir. 10º dia, uau! Invade aquela sala, invade aquele cenáculo, meu irmão, o fogo de Deus, línguas como que de fogo, a unção de Deus, a glória de Deus, sabe, vem sobre aquele lugar, vem sobre aquela sala, vem sobre aqueles irmãos, e enche aquele lugar, e enche aqueles discípulos do poder e da glória de Deus. Até que, quanto tempo, meu irmão, qual preço nós temos pagado? Nós resistimos aqui. Primeira coisa que nós precisamos entender, presta atenção nesse texto, é que a água flui do altar. Presta atenção, tudo começa no altar, tudo. E o grande problema é que muitos crentes hoje têm se esquecido do altar. Querem o mover de Deus, querem a unção de Deus, querem a glória de Deus, mas não querem o altar de Deus. Sabe, eles querem a graça, sabe, querem o mover, mas altar não quer.
Não existe poder, meu irmão, sem altar. Não existe água viva fluindo, meu irmão, sem altar. E altar é lugar de consagração. É o lugar aonde eu derramo a minha vida. É o lugar, sabe aonde, sabe, eu me rendo. É o lugar aonde eu me entrego. É o lugar aonde eu me prostro diante do Senhor. Altar é o lugar aonde eu desisto de mim. É o lugar aonde eu mato a minha vontade. Altar é o lugar aonde Deus vence, meu irmão. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade na minha vida. Presta atenção. Altar é o lugar de se entregar. Altar é o lugar onde eu deixo tudo que a minha alma está apegada. É por isso que ninguém quer altar. Eu lembro de Abraão. Abraão pegou o que ele tinha de mais valor, presta atenção, de mais valor, e ele foi, e ele entregou no altar. Ele, sabe, ele consagrou, ele colocou no altar o que ele tinha de mais precioso. E ele estava dizendo para Deus: Deus, eu amo muito o meu filho, eu amo demais o meu filho, mas eu amo mais o Senhor, eu amo muito mais o Senhor. Sabe, Abraão estava colocando Deus acima de todas as coisas da sua vida. O altar é onde eu coloco, meu irmão, aquilo que a minha alma está apegada. Sabe o que a tua alma está apegada? O altar é o lugar que eu coloco a minha família. O altar é o lugar que eu coloco os meus filhos. O altar é o lugar que eu coloco as minhas finanças. O altar é o lugar que eu coloco, sabe, o meu carro, a minha casa, os meus bens. Sabe o que, meu irmão, tem disputado, sabe, o amor de Deus com você? O que tem disputado, meu irmão? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Você sabe por que Abraão pediu Isaque? Às vezes fala, puxa vida, mas não é Deus, por que Deus pediu o filho de Abraão? Abraão pediu Isaque, presta atenção, porque até o nascimento de Isaque, Deus era Senhor completo da vida de Abraão. Deus assentou-se no trono do coração de Abraão, e Ele reinava soberanamente na vida de Abraão. Aí Deus deu o filho. Fala para a pessoa do outro lado, o teu filho foi Deus quem deu. Fala, você entende isso? Aí Deus deu um filho para ele, porque Deus nos ama, e Deus sempre quer agradar a nós, Deus sempre quer nos abençoar, Ele é abençoador. Mas Deus começa a perceber que à medida que Isaque vai crescendo, presta atenção, ele vai tomando o lugar de Deus no coração de Isaque, no coração de Abraão, e ele vai tomando o lugar de Deus, e chega um momento que Deus olha para Abraão, e ele vê que ele já não tem mais, sabe, o primeiro lugar na vida de Abraão. Ele percebe, sabe, que ele já não, sabe, ele não está sentado mais no coração de Abraão, quem está é o filho Isaque. Aí Deus fala, me dá o seu filho. Presta atenção. Sacrifica o teu filho. Mata o seu filho. Abraão leva Isaque para aquele altar. E Abraão ia matá-lo. Quando Abraão levanta aquele cutelo, levanta aquela faca, aquele machado, meu irmão, que ele vai abaixando no coração, sabe, do seu filho, Deus dá um brado, basta, para. Por que Deus fez isso? Porque naquele exato momento, presta atenção, Deus havia voltado para o lugar dele na vida de Abraão. Deus havia voltado, sabe, no lugar dele, sabe, no coração de Abraão, e Isaque havia voltado para o lugar dele na vida, sabe, de Abraão. Quantas pessoas estão na igreja? Bom, o pastor Herbert falou, pode bater que hoje só tem crente aqui.
Sabe quantas pessoas estão na igreja, meu irmão? Presta atenção, cujo os filhos estão no lugar de Deus na sua vida, cujo o marido está no lugar de Deus, e tantas outras coisas. Querido, eu amo demais, sabe, a minha esposa e os meus filhos, mas eu amo mais a Deus. Sabe por quê? Porque quem me deu a esposa foi Ele. Quem me deu os filhos que eu tenho, quem foi? Foi Ele. Sabe, a minha esposa e meus filhos, para mim, é manifestação da graça de Deus na minha vida, é manifestação do amor de Deus na minha vida, meu irmão, mas não pertence a mim, pertence a Ele. Olha, eu não venho para a igreja, eu vou ser forte agora, me perdoe, mas eu vou usar um argumento forte. Olha, eu não venho para a igreja porque, sabe, meu filho, eu não posso tirá-lo por causa, sabe, da friagem. Ah, não, ele pode pegar um resfriado. Olha, eu não posso me envolver com os ministérios da igreja, porque eu tenho um filho pequeno, ele me atrapalha, sabe, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que fazer isso. Ah, então Deus fala assim, então na verdade teu filho, sabe, ele é um problema para você. Teu filho está te atrapalhando de me servir. Então quer dizer que os teus filhos não estão sendo bênção, porque está afastando você de mim e dos meus propósitos. Então eu vou trazer, eu vou levar ele embora. Alô? Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Meu irmão, você sabe por que teu filho acordou nesta manhã? Sorrindo, feliz, alegre? Porque Deus, no seu amor e na sua graça, Ele decidiu manter o fôlego de vida dentro dele. Ele acordou e acorda a cada manhã, porque Deus o sustenta. Quantos milhares não acordaram nesta manhã? Nós estamos vivos, por quê? Porque o fôlego de Deus é mantido dentro de nós, porque Ele nos sustenta, Ele nos dá o fôlego de vida, Ele, presta atenção, nos dá a força para viver, nós estamos vivos e acordamos cada dia para viver nesta terra dos viventes, porque a manifestação da graça dEle sobre nós, não é porque nós temos saúde, não é porque nós somos bons, não é porque nós podemos, não é porque nós somos alguma coisa, é porque Ele é em nós, é porque Ele é em nós. Querido, Deus tem que ter primazia na sua vida. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão? Quando isso é acrescentado na tua vida? Quando Deus está em primeiro lugar na tua vida. Quantos estão comigo, diga amém. Amém. Altar, sabe, é lugar de intimidade com Deus, sabe, não é um lugar físico, sabe, porque pode ser em qualquer lugar, mas altar fala de um tempo com Deus, fala de um relacionamento com Deus, de uma escolha com Deus, de uma vida com Deus. Altar fala, meu irmão, de uma consagração de vida, de um relacionamento com Deus, pessoal. Sabe, não um relacionamento com a igreja, não um relacionamento com uma religião, sabe, mas um relacionamento com Deus, sabe, pessoal, próprio, individual, particular. Sabe como é que é esse teu relacionamento com Deus? Como é que é a sua vida de altar, meu irmão? As águas começam a fluir do altar. Quantos estão comigo, diga amém. Amém. Tudo na vida começa no altar. Por isso, meu querido, você pode frequentar a igreja, sabe, você pode dar o dízimo, você pode frequentar uma célula, mas se você não tem relacionamento pessoal com Deus, se não tem intimidade com Deus, se não tem vida de altar, então é só esforço humano, é só boa vontade, é só boa intenção que você tem, mas não tem fluir, não tem graça, não tem mover, não tem presença, não tem vida. Se você não tem relacionamento de altar, meu irmão, sabe, se você todo dia não vai para o altar, se você não tem relacionamento com Deus, intimidade com Deus, sabe, comunhão com Deus, não tem fluir, meu irmão. E o homem aqui, ele sai, e ele está medindo 1000 côvados, 1000 côvados mais ou menos 500 metros, um côvado dá 45 centímetros, 50 centímetros, e esse homem aqui, ele está andando, ele está medindo, ele está caminhando,
E Ezequiel tem que acompanhar o homem. Ele está acompanhando. E a grande verdade, igreja amada, é que nós também precisamos acompanhar o homem. Por quê? Porque esse homem é Jesus. Se nós pegarmos Ezequiel 40, nós estamos lendo 47, Ezequiel 47, mas lá no começo da visão, quando Deus começa a dar visão para ele, no capítulo 40, Ezequiel, ele recebe a revelação desse homem, e ele diz no versículo 3, presta atenção, de Ezequiel 40, ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como o bronze. Uau! Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Esta aparência, ela aponta para Jesus. João, lá em Apocalipse, ele teve uma visão de Jesus parecida com esta. E é interessante que aqui Ezequiel, ele não sai à toa. Aqui, ele não saiu procurando o caminho próprio. Ele saiu seguindo o Senhor. Presta atenção, igreja. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos como pastores, pastoreando igreja, é que muitos irmãos se convertem, presta atenção, e vêm para a igreja, mas eles querem dentro da igreja seguir caminhos próprios. Ele quer seguir a sua visão, ele quer seguir, sabe, o seu achismo, ele quer seguir, sabe, o que ele pensa. Ezequiel aqui não estava seguindo, meu amado, um caminho próprio, ele estava seguindo o Senhor. Por que ele estava seguindo o Senhor? Porque ele teve revelação do Senhor, e nós precisamos ter revelação, sabe, do Senhor, precisamos ter revelação de Deus. Por quê? Porque a nossa revelação de Deus, presta atenção, determina o nosso relacionamento com Ele, determina o nosso relacionamento, sabe, com o seu reino, determina o nosso relacionamento com o nosso ministério. Eu me lembro em Mateus 16, Jesus está reunido com os seus discípulos, e Jesus então, ele pega e faz uma pergunta para eles, e Jesus pergunta assim, olha, quem o povo diz ser o Filho do Homem? É interessante que quando ele fala, ele pergunta para os discípulos sobre o que o povo pensa, a humanidade pensa, o homem natural pensa, ele se coloca também no natural. Sabe, ele fala assim, olha, o que diz o povo ser o Filho do Homem? Eles colocam como Filho do Homem. O que eles pensam de mim? Qual a revelação que a humanidade tem ao meu respeito? E aí eles falam, olha Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. Aí, presta atenção, Jesus olha para os seus discípulos, Jesus olha para a igreja, e ele diz para eles assim, agora para os seus, e ele diz, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Presta atenção. Qual a revelação? Jesus queria saber qual é a revelação que eles tinham dele. Mas e vocês? A minha pergunta para você, meu irmão, é: qual a revelação que você tem de Jesus? Qual a revelação que você tem de Deus? Jesus, ele queria saber isso, e ele continua querendo saber isso. Por quê? Porque a revelação que nós temos de Deus determina, sabe, o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com a igreja, o nosso relacionamento com a Bíblia, o nosso relacionamento com o nosso pastor, o nosso relacionamento com o nosso ministério, o nosso relacionamento, meu amado, com tudo que diz a respeito ao seu reino. Se você não tem revelação nenhuma, meu irmão, sabe, você não tem fluir. Não tem unção, não tem graça, não tem presença, não tem mover. E é interessante que Jesus, se nós pegarmos aqui o Novo Testamento, ele se revelou de muitas maneiras. E ele foi dizendo: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Sabe, e ele vai falando, e quando Jesus está dizendo isso, Jesus aqui, ele está apenas preenchendo a declaração de Êxodo, capítulo 3. Quando ele chama Moisés no deserto de Midian,
E ele fala para Moisés: Moisés, vai lá, volta para o Egito e liberta o meu povo. Moisés olha para ele e fala: o quê? O senhor está ficando doido, Deus? Estou contextualizando. Faz 40 anos que ninguém me vê. A geração daquele povo já trocou. Ninguém me conhece lá. Eu vou chegar agora lá para aqueles 2 milhões de pessoas e eu vou falar o que para eles? E Deus falou: eu vou falar o quem me enviou. E Deus falou: você vai chegar para eles e vai dizer para eles: o eu sou, quem sou, te enviou. Moisés, diga para aquele povo, sabe, que o eu sou, sabe, te enviou. Em outras palavras, quando Deus está dizendo isso, Deus está dizendo: eu sou a totalidade de todas as coisas. Toda a suficiência habita em mim, toda a plenitude habita em mim. Em outras palavras, Ele está falando: eu sou o que você precisa, eu sou a sua resposta. O que você busca, o que você necessita de cura, eu sou a tua cura. Você necessita de alegria, eu sou a tua alegria. Você necessita de libertação, eu sou a tua libertação. Meu irmão, em Deus está tudo o que nós precisamos. Olhem para mim. Você não precisa de cura, você precisa de Deus. Você não precisa de paz, você precisa de Deus. Você não precisa de prosperidade, você precisa de Deus. Sabe, Ele é a libertação, Ele é a paz, Ele é a cura, Ele é a alegria. Sabe, Ele é a prosperidade. Uau! Meu irmão, e quando nós temos esta revelação, presta atenção, tudo muda em nossas vidas. Então nós desistimos de andar naquilo que pensamos. Então nós paramos de seguir a nós mesmos. Nós paramos, sabe, de seguir o mundo. E nós então seguimos somente a Cristo. Quando nós temos a revelação, nós olhamos para Ele, como diz a Bíblia, sabe, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu paro de olhar para mim, eu paro, meu amado, sabe, de querer achar, sabe, que eu tenho a resposta. Eu saio de ficar procurando outros caminhos, porque eu sei, parece que eu tenho a revelação de quem Ele é. Eu sei que Ele é suficiente, eu sei que a plenitude está nele, eu sei que a resposta está nele, sabe, então eu passo a segui-lo fielmente, completamente, integralmente. Eu passo a andar nos seus caminhos, eu passo a caminhar com Ele. Ezequiel estava caminhando com o homem, meu irmão. Quantos estão comigo? Com quem você tem caminhado? E Ezequiel aqui, ele segue o homem nos primeiros 1000 côvados. Então Ezequiel fala: estas poucas águas que saiu do altar me batia nos tornozelos. E aqui é interessante, por quê? Porque quando a gente recebe a água do altar, é de graça. Meu irmão, é uma bênção, mata a sede, dá salvação, traz alegria. Sabe, no começo da nossa conversão foi glorioso, é maravilhoso quando nós nos convertemos, sim ou não? Sabe, aquela água nos tornou água de Deus, o nosso tornozelo, nós tínhamos acabado de se converter, sabe, é só glória, é maravilhoso, é só alegria, é o novo nascimento, é algo extraordinário, tudo mais. Mas a gente começa a andar com Deus, começa a seguir os passos do Senhor, e de repente a gente começa a enfrentar um pouquinho de resistências. Quantos já andou dentro de uma água no tornozelo? Você anda tranquilamente, mas tem um pouquinho de resistência, não tem? A gente começa, presta atenção, a caminhar com o Senhor e começa a sentir um pouquinho de resistência, porque nós começamos a perceber que não é tão fácil. Nós começamos a perceber que temos que abrir mão de algumas coisas. Nós começamos a perceber que precisamos mudar os nossos conceitos, precisamos mudar a nossa visão, o nosso padrão, alguns valores em nós. Já começa uma certa resistência em nossas vidas, sabe? E tudo mais. Por quê? Porque nós estamos até os tornozelos na água de Deus. E é interessante que aqui, nessa profundeza rasa da água de Deus, quando a gente se converte, no tornozelo, a gente pode até brincar, sabe, no começo do seu andar cristão, meu irmão, foi assim, eu tenho certeza, sabe, você brincou, você fez bobagens, sim ou não, sabe, e Deus, Ele não falou nada, tranquilo, sossegado,
Você percebeu isso? Aquela palavra, ou muitas vezes aquelas palavras que você tinha no começo da tua conversão, que não tinha nada a ver com os filhos de Deus, sabe, aquelas palavras que você trouxe do mundo que você usava ainda, aquelas atitudes que ainda não tinham saído de você, sabe, de uma pessoa do mundo que não conhecia Deus e que não amava Deus, que não tinha nada a ver com Deus, aquela desobediência, sabe, e Deus, Ele olhava para você e dizia, é meu bebê, sabe, está aprendendo a andar, está aprendendo a falar, sabe o pai, olha lá, sabe, Deus até brincava com você, mas Ele estava nos conduzindo, nós estamos aprendendo a andar com Ele, seguindo Ele, caminhando com Ele, e é interessante que como bebês que não sabem andar ainda muito bem, nós às vezes até saímos dessa água rasa, sabe, talvez nós fomos até para a beirada algumas vezes, brincamos um pouquinho com o mundo, porque é assim que o crente bebê faz, é assim que o crente bebê anda, sabe, vai no mundo, dá uma volta no mundo, domingo está na igreja, mas na semana participa de algumas coisas do mundo, umas rodinhas do mundo, sabe, de umas coisinhas do mundo, mas depois volta outra vez, sabe, é assim que o crente bebê anda, e a palavra diz que esse homem não para, e Ezequiel está andando com o homem, e o homem continua medindo, e Ezequiel diz aqui, agora eu percebi que entrei numa água mais profunda, e agora as águas estão batendo nos joelhos, meu irmão, agora com as águas até os joelhos, fica um pouco mais difícil brincar. Por quê? Porque quando nós estamos de joelhos, é mais difícil brincar com as coisas de Deus. É muito mais difícil. E esses joelhos aqui, eles falam de oração. Nesta fase da minha caminhada com Deus, eu aprendo a importância da oração na minha vida. Eu aprendo a importância de orar, e queridos, sabe, eu posso frequentar a igreja, e frequentar a célula, e dar dízimo, eu posso até liderar, mas se isso não estiver regado por uma vida de oração, então, meu irmão, o que nós teremos são apenas manifestações religiosas, sem muita realidade, sem muito resultado, sem muito fruto. Você pode trabalhar e se envolver em tudo quanto é ministério, você pode fazer, meu irmão, o que você quiser, mas se tudo isso não estiver fundamentado sobre uma vida diária de oração, meu irmão, de uma vida séria, compromissada de oração, meu irmão, que você terá, na maioria das vezes, será a manifestação de boa vontade que você tem. Quantos estão comigo? Diga amém. Oração é entrar num relacionamento pessoal, íntimo com Deus. Presta atenção, oração é se conectar diariamente com Deus. Pensa numa tomada, essas tomadas da parede, presta atenção, essa tomada é Deus, nós somos o plugue. Presta atenção, se eu não plugar essa tomada, se eu não plugar nessa tomada, a lâmpada acende? Por que não acende? Por quê? Porque não tem energia, não tem força. Como estou entendendo? Se eu não estiver plugado em Deus, meu irmão, sabe, não tem fluir, não tem unção, não tem força, não tem poder, sabe, não tem energia, não tem nada. Para que serve, meu irmão, uma lâmpada, sabe, se não está ligada na força? Para que serve? Se algum menino falar fazer cortante aqui, eu vou dar um... Por quê? Porque a lâmpada tem um propósito. Qual é o propósito da lâmpada? Diga, iluminar. Fala para a pessoa, fala, o teu propósito é iluminar. Fala, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Quantos aqui são luz do mundo? Agora, presta atenção, que Jesus falou, vós sois a luz do... A luz do... Ei, meu irmão, não queira ficar aceso dentro da igreja. Quantas lâmpadas tem aqui em cima? Presta atenção, aqui você pode apagar uma, duas, três, que não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque aqui todos nós somos luzes. Jesus falou, vocês têm que brilhar, vocês têm que resplandecer aonde? Lá fora, onde? Fala, no mundo. Ele não falou, vós sois a luz da igreja. Ele falou, vós sois a luz do... É lá fora, meu irmão, que nós temos que brilhar.
Sabe por quê? Porque é lá fora que tem trevas, é lá fora que tem escuridão. E nós precisamos fazer com que essas trevas na luz, sabe, na vida dessas pessoas, que significa ausência de Deus, possa receber a luz da glória do Evangelho de Cristo. Nós temos que acender, meu amado, estar aceso e, sabe, iluminando lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, sabe, lá na nossa escola, onde a gente estuda. Como é que é você lá? Você tem brilhado lá? O Evangelho de Cristo na tua vida tem brilhado? As pessoas sabem que você ama a Deus, as pessoas sabem que você é serva de Deus, as pessoas percebem o fluir, sabe, desta luz da tua vida, você tem resplandecido lá. Como é que é isso? E isso é algo interessante, porque aqui, meu irmão, se você acender mais uma luz aqui, ninguém não vai chamar a atenção de ninguém, sim ou não? Pode ser a luz que for, não vai chamar a atenção de ninguém. Agora presta atenção, lá no teu trabalho, lá na escuridão, se nós apagarmos todas as luzes desse lugar e ficar tudo em trevas aqui, escuridão, e você acender uma luzinha, aquelas luzinhas de laser, que é só um pontinho, e começar a correr ela aqui, vai chamar a atenção de todo mundo, sim ou não? Sim ou não? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que lá no lugar que você trabalha, lá na tua família, lá na tua vizinhança, lá na tua escola, meu irmão, sabe, se você brilhar um pouco, você chamará a atenção de todos ao teu redor. Todos olharão para você. E essa luz vai brilhar, meu irmão, de tal maneira, presta atenção. Para que existe o farol, meu irmão, lá sabe, nas rochas, sabe, iluminando lá naquele mar? Por quê? Porque o mar durante a noite, meu querido, é uma escuridão, é um breu, é uma trevas profunda. E aqueles navios no meio do mar, eles olham e eles veem aquele foco de luz, e eles olham para aqueles focos de luz, e aquele foco de luz direciona eles para que eles possam chegar ao porto seguro, meu irmão. Você é um farol. Presta atenção, guiando as pessoas para o porto seguro. Você é um farol. Esse farol tem que acender. Esse farol tem que brilhar. Presta atenção. E as pessoas vão olhar para você, sabe, e elas vão direcionar, elas vão encontrar Cristo através dessa luz que brilha em você. Sabe, você vai resplandecer Cristo, você vai, sabe, fazer com que elas vejam Cristo através da sua vida, através da luz que brilha através de você. Agora eu te pergunto, lâmpada acende sem estar plugado na força? Sem estar plugado na tomada? Meu irmão, para que serve uma lâmpada que não cumpre o seu propósito, que não brilha, que não acende? A minha pergunta é, como é que está a lâmpada da tua vida? Pensa no celular. Pensou? Agora pensa comigo. Para que serve a bateria de um celular descarregada? Para quê? Um celular descarregado serve para quê? Para nada. Presta atenção, meu irmão. É preciso carregar a bateria para que aquele celular receba vida, seja útil, cumpra o propósito. O que eu quero te levar é o entendimento, meu irmão, que se a tua vida não estiver plugada em Deus, se diariamente você não estiver na presença de Deus, se você não tiver uma vida de oração diária, presta atenção, provavelmente a bateria do celular da tua vida, meu irmão, ela está descarregada. E se ela está descarregada, não existe força, não existe brilho, não existe luz, não existe vida. Uau! Oração é banhar-se na água viva do altar, é comunhão, é intimidade, é altar, é um momento, sabe, de eu me esvaziar-se de si mesmo, presta atenção, e encher-me de Deus. É esse momento. Agora minha pergunta para você, querida igreja, é: como está a tua vida de oração? Quanto tempo você gasta por dia em oração? Você ainda mantém aquele costume, aquele hábito de orar pelo menos uma vez por dia? Você ainda, sabe, lá na tua casa? Como é que é isso?
Segura aí, aperta o cinto aí. Querido, me diga como é que está a tua vida de oração. Sabe, eu te digo como é que está a tua vida espiritual. Me diga como é que está a tua vida de oração, e eu te digo como é que está a tua vida ministerial. É impossível, sabe, você dizer que anda numa vida prevalecente, que você tem um ministério frutífero, uma vida cristã vitoriosa, sabe, se você não tem uma vida diária, sabe, conectada com Deus, plugado com Deus, recebendo força, energia, graça, poder, é impossível se você está desconectado. Como é que é isso? Ah, pastor, mas eu venho uma vez por semana para a igreja. Ah, é? Então carrega teu celular só uma vez por semana. Quanto tempo fica aqui? 1 hora aqui dentro, 2 horas? Deixa o celular uma vez por semana carregando 2 horas. Você vai ver quanto tempo você vai usar ele. A grande verdade é que nós precisamos ser sinceros com nós mesmos. Por quê? Porque às vezes nós achamos que a frieza espiritual está no pregador, achamos que a frieza espiritual está no ministério de louvor, achamos que a frieza espiritual está no líder da minha célula, quando na verdade a frieza espiritual está em nós mesmos. Sabe, quem está com problema somos nós. A oração, ela aquece o coração. A oração, ela aviva a alma. Sabe, a oração, ela ativa o espírito, meu irmão. Ela nos conecta a Deus. Jesus, sendo filho de Deus, o que ele mais fazia era orar. Talvez eu pudesse falar, ele não precisava, porque ele era Deus. Mas o que você mais vê é Jesus gastando tempo com oração, se separando para orar. Jesus passava o dia inteiro, meu amado, sabe, no meio de milhares de pessoas, pregando, ensinando, curando, libertando, e quando chegava a noite, os discípulos morrendo de cansaço, eles tombavam dormindo, e Jesus ia para onde? Jesus ia para o monte, passava quase a noite toda orando. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele, como homem que ele era, ele não sabia o que ele tinha que fazer no outro dia. Ele não sabia para onde ir, então ele ia para a presença do Pai, e quando ele saía da presença do Pai, ele sabia aonde ele ia, o que ele tinha que fazer, com quem que ele ia falar, quem ele iria ressuscitar, quem ele iria curar, o que ele ia fazer. Ele tinha todas as respostas nessa conexão com o Pai. Orai sem cessar, é o que a Bíblia dá para nós como receita. Como é que é a tua vida de oração? E a água batia nos joelhos. Não existe vida espiritual, não existe presença, não existe fluir, não existe mover, sabe, se você não tem uma vida de oração diária, se você não se conecta com Deus todos os dias. Uau! E Ezequiel continua na visão, e ele diz, e o homem mediu mais 1000, caminhando ainda, e agora a água batia nos lombos, diga lombos. E Jesus declara nos evangelhos, ele declara o seguinte, a minha palavra é a verdade. E Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 14, ele disse assim, para os irmãos de Efésios, cinja os vossos lombos com a verdade. A água batia nos lombos, e Paulo fala, cinja os vossos lombos com a verdade. Então, igreja amada, nós amamos, andamos com Jesus, presta atenção, caminhamos com o homem, temos intimidade com esse homem, seguimos esse homem, e nós temos então agora uma vida de oração, entendemos a importância da oração, sabe, e nos envolvemos de uma maneira muito séria com a oração, e agora nós cingimos os nossos lombos com a verdade da palavra de Deus. Presta atenção, não com a tradição da palavra, não com a filosofia da palavra, mas com a verdade da palavra de Deus. Eu tenho ultimamente falado para os meus pastores, porque na comunidade da fé, quando eu subi aqui, hoje nós não pastoreamos mais membros, que eu estava falando no pastor Herbert. Nós temos 18 pastores na comunidade da fé, nas nossas igrejas, temos hoje 8 igrejas, e lá eu cuido da metade dos pastores, eu pastoreio a metade dos pastores, e o apóstolo Eribaldo pastoreia a outra metade.
Então hoje, o meu ministério é cuidar dos pastores, e eu tenho falado muito com eles, que eu não entendo mais, eu nem oriento mais e nem, motivo mais o pessoal a ler a Bíblia apenas. Porque ler a Bíblia, meu irmão, na maioria das vezes a gente lê por um desencargo de consciência, para cumprir uma obrigação ou por um constrangimento. Muitas vezes a gente lê, termina de ler, deu 10 minutos, você não lembra mais do que você leu. Isso sem contar com a oração que muitas pessoas fazem, para cumprir a obrigação de crente. Eu sou crente, tenho que ler a Bíblia todo dia. Então ele senta de noite, chega cansado, toma um banho, janta, aí ele vai deitar. Quando ele vai deitar, ele lembra: eu preciso ler a Bíblia, eu não posso deitar sem ler a Bíblia. Aí ele pega, senta na cama e lê aquele trecho da Bíblia assim, deitar-me faz em pastos verdejantes. Cai para trás na cama, está entendendo? E dorme. Então eu não tenho mais falado para eles lerem a Bíblia, eu tenho estimulado a estudar a Bíblia. Conhecer a Bíblia, meu irmão, nós temos que estudar. Não tem como nós sermos cristãos, meu irmão, e não conhecermos a Bíblia. Aliás, lá em Efésios capítulo 6 fala que ela é a espada do Espírito. Presta atenção, a palavra é a espada do Espírito. E numa batalha espiritual nós poderíamos ir até o momento da tentação de Jesus, naqueles 40 dias no deserto. Jesus venceu o diabo com o quê? Com a palavra. Agora, presta atenção, cada vez que o diabo, ele ia para Jesus usando a palavra também, que era uma luta de duas espadas, porque tem gente que pensa que o diabo não conhece a Bíblia. Tem gente que pensa que o diabo, meu irmão, ele é analfabeto biblicamente. Querido, o diabo conhece a Bíblia muito mais do que nós. Aliás, eu fico meio assim quando eu vou na casa do irmão e chega lá, a Bíblia está aberta em cima do móvel no Salmo 91. Por que o Salmo 91? Isso aqui, você viu como é forte? O Salmo 91 espanta os demônios, o Salmo 91 aqui aberto, aqui bota, tudo o diabo para correr, ele não vai entrar aqui, porque o negócio aqui é forte. Eu falei, é mesmo? É mesmo? Você acha que o diabo tem medo disso aí? Meu irmão, presta atenção. Terceira tentação. A Bíblia diz que o diabo leva Jesus ao alto de um pináculo do templo de Jerusalém, e quando ele chega naquele alto, ele diz assim para Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, olha o que o diabo falou: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te sustentar em todos os teus caminhos e não permitir que teus pés tropecem em coisa alguma. Você sabe aonde está escrito isso que o diabo falou? Salmo 91. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus. Meu irmão, se você for citar para ele e você se esquecer no meio, ele completa para você. Ele te lembra. Você não sabe, mas eu sei, deixa eu falar para você como é que é. Querido, a gente acha, não é, meu irmão, não é, presta atenção, não é o que está escrito aqui apenas, meu irmão, presta atenção, é o que isso se tornou aqui dentro. Não é a letra da palavra, presta atenção, é a vida da palavra, é o poder da palavra, é a glória da palavra, é a revelação, rema da palavra em nós. A Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. O grande problema de muitos crentes de vida derrotada é que numa batalha, presta atenção, numa batalha espiritual, quando o Espírito Santo vai puxar a sua espada, na sua vida, na vida de alguém, ele vai na bainha, a bainha está vazia. Por quê? Porque o crente não tem palavra, não estuda a palavra, não conhece a palavra, e muitos crentes estão desarmando o Espírito Santo. E no momento de guerra, de batalha, meu irmão, naquele momento da tentação no deserto, era o Espírito Santo, presta atenção, que puxava a espada que estava em Jesus, a palavra que estava nele. Por quê? Porque Jesus tinha a palavra dentro dele. Porque Jesus, meu irmão, ele estudava a palavra, ele tinha a palavra dentro dele. Agora nós precisamos ter essa palavra em nós. Porque no momento certo, que for precisar usar esta palavra, o Espírito Santo vai pegar dessa espada e ele vai derrotar as forças do inimigo que estão aí. Quantos estão comigo?
João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No original grego, essa palavra verbo, ela significa palavra. Então nós podemos ler esse versículo assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Agora presta atenção, João 1,14 diz assim: e a palavra se fez carne. A palavra se transformou em carne. Você sabe quem é Jesus? Jesus é a palavra encarnada de Deus. É a palavra de Deus que se tornou homem, é a palavra de Deus que se tornou carne. Meu irmão, então, sabe, se a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus, quando eu libero uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra sobre de bênção, em nome de Jesus, quando eu libero essa palavra, é o próprio Senhor Jesus indo através desta palavra e tocando as vidas, quebrando as cadeias, rompendo os grilhões e se manifestando. É o próprio Senhor Jesus indo, tocando, mudando a situação, mudando aquela história. Oh, Jesus disse: conhecereis a verdade vos... Conhecereis a verdade vos... Uau! O que liberta é o conhecimento da verdade. Presta atenção, nós nunca alcançaremos o lugar de Deus para nós sem ter sido liberto pela verdade. A verdade da palavra tem que ser verdade em nossas vidas. É preciso ser verdade. Essa palavra tem que descer daqui, meu irmão, presta atenção, para o coração. Ela tem que queimar dentro de nós. Ela tem que ser viva dentro de nós. Nós precisamos comer esta palavra, ser coberto por esta palavra. Esta palavra, ela cura, ela liberta, sabe, ela quebra cadeias. Essa palavra, ela sara. Essa palavra, ela traz paz, ela traz alento, ela traz conforto, ela traz luz. Essa palavra é a própria manifestação do Senhor em nossas vidas. E Ezequiel falou que o homem continua andando ainda mais 1000 côvados. E de repente, disse ele: eu me acho num rio de águas profundas que não dá para atravessar. Uau! É aqui que queremos chegar. Este é o lugar de Deus para nós. Igreja amada, e uma vez que nós andamos com Jesus, presta atenção, olhando para Ele firmemente, caminhando com Ele, seguindo os seus passos, presta atenção, sabe, junto com Ele, do lado dEle, e temos uma vida de oração, e temos a palavra da verdade funcionando em nossas vidas, sendo realidade em nós, sendo verdade em nós. De repente, a gente se acha no meio desse mesmo rio. Nós estamos vivendo essa experiência, sabe, que Ezequiel viveu. Deus quer nos levar, cada um de nós, a esta experiência profunda no Espírito. Presta atenção. Esse é o lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. Esta é a vontade de Deus para nós, meu irmão, que você possa caminhar, e você possa frutificar, e você possa avançar, mas há um processo. O homem não pegou Ezequiel e jogou Ezequiel dentro das águas profundas. Ele foi caminhando, ele foi vencendo obstáculos, ele foi, sabe, vencendo processos da vida dele. O grande problema da maioria, sabe, o de muitos crentes, é que se converte, começam a andar com o Senhor, e chega nas águas do tornozelo, eles não querem mais seguir. Está assim de crente dentro da igreja, com 10 anos de conversão, 5 anos, 15 anos, ainda, sabe, com as águas dos tornozelos. Não avança. Sabe, não estou falando de salvação, meu irmão. Se você está com as águas no tornozelo, você está salvo. Espero em Deus. Só Deus pode falar. Sabe, mas, sabe, presta atenção, não é, sabe, as águas do tornozelo não é o lugar que Deus tem para você. Esse é o início do processo. É o início, sabe, do alvo, é o início do foco, é o início, sabe, do propósito.
Você precisa caminhar, você precisa avançar, você precisa romper. Nesse tempo você vai ser tratado, preparado, sabe, lapidado, aperfeiçoado, para que você possa mergulhar nas águas profundas. Sabe, se não quer o processo, meu irmão, não tem plenitude de Deus. Não tem. Essa é aquela vida de crente derrotado. Infelizmente hoje nós vemos uma geração de crente derrotado. Está dentro da igreja, presta atenção, sabe, diante de uma mesa farta e maravilhosa, abundante, passando fome, passando necessidade. A promessa de Deus é para nós, mas nós não conseguimos ver essas promessas. É aquilo que eu digo. Pô, se Deus tem promessa de cura, então por que eu não sou curado? Se Deus tem promessa de paz, então por que eu não tenho paz? Para pensar, meu irmão. Uau! E é interessante aqui, é que quando a gente está com as águas até os lombos, mas ainda estamos com os nossos pés no chão, a correnteza pode ser forte, a correnteza pode bater, presta atenção, mas eu ainda posso controlar a minha direção. Sim ou não? Já viu quando você entra com a água no ombro aqui? Você ainda consegue andar, sim ou não? Você ainda tem o controle, sabe, você ainda tem a direção, sabe, com uma certa dificuldade, mas você tem. E o que é interessante, olha para mim, que a água ela pode subir mais, e pode subir mais, e pode subir mais, mas se você ainda fica com o dedão no chão, só o dedão no chão, você ainda tem um pouquinho de controle sobre a sua vida. O grande problema é que a maioria de nós não conseguimos nos entregar totalmente. Nós queremos ter um certo controle. Alô? E é nessa área onde nós queremos ter um certo controle, é nessa área onde nós queremos ter um certo domínio, presta atenção, que nós temos sofrido derrotas, que o inimigo tem entrado por essa porta que nós temos aberto, e tem tocado as nossas vidas, tem nos influenciado. Querido, Deus não pode ser Deus de 90% das nossas vidas, nem de 95% e nem de 99%, ou Ele é Senhor, ou Ele não é Senhor, ou Ele é, ou Ele não é, sabe, ou abrimos mão, entregamos tudo, meu irmão, ou continuamos no controle. Você sabe por que Deus não consegue fazer mais nas nossas vidas? Sabe por quê? Porque nós atrapalhamos. Se nós não atrapalhássemos tanto, pastor Robson, sabe, Deus faria muito, muito, muito mais em nós. E de repente, encerrando, Ezequiel está aqui enfrentando um rio, aonde ele não pode tocar o chão. Ele está aqui num rio onde ele falou, a gente tem que nadar. Agora, queridos, nadando, é a correnteza que leva. Nadando, é o Espírito Santo que leva. E é aqui que Deus quer a sua igreja, é aqui que Deus quer você, é aqui que Deus nos quer, rendição total, presta atenção, entrega total, meu irmão, dependência total. Você sabe quando nós vamos viver uma vida vitoriosa, uma vida plena, sabe, uma vida com toda a suficiência, quando nós nos rendermos totalmente, nos entregarmos totalmente, sermos dependentes totalmente, sem restrições. Quando nós sairmos do controle e deixar Ele fazer. João 3,8, sabe, diz que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O que é nascido do Espírito Santo, meu irmão? Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele não fica debatendo. Ah, Deus, a tua palavra diz isso, o pastor falou aquilo, mas eu acho isso. Ah, a tua palavra falou isso, mas sabe, eu quero fazer isso. Nós sempre perdemos por causa, meu irmão, que nós ficamos debatendo entre fazer a nossa vontade e a vontade de Deus. Sabe, nós não conseguimos confiar suficientemente, não conseguimos se entregar totalmente, se render completamente.
É por isso que nós não conseguimos viver a plenitude da vontade de Deus, sabe, a plenitude das promessas de Deus. Ele quer uma entrega total. Quando nós chegamos nesse lugar de águas profundas, nós somos tocados de maneira sobrenatural. Nós somos usados plenamente por Deus. Nós passamos a viver, sabe, num outro nível. Mais do que isso, mais do que tocar nós, Ele começa a tocar outros através das nossas vidas. Presta atenção, Ele começa a tocar outras pessoas. Ele nos enche para depois, sabe, através de nós derramarmos sobre as outras pessoas. O que está escrito em João 7,38? Quem crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, fluirão rios de água viva. Está falando desse lugar de profundidade. Essa água viva vai tocar outras pessoas, vai tocar a nossa geração. Se nós fôssemos ler, eu quero encerrar com isso, o versículo 9 de Ezequiel 47, lá está escrito o seguinte: e por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Aonde esse rio passar, meu irmão, sabe, a vida se manifestará, a glória se manifestará, sabe, o poder se manifestará. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós somos chamados para tocar a nossa geração com aquilo que nós carregamos. Nós somos chamados para manifestar, queria que você fechasse os teus olhos, para manifestar o amor de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Querido, você quer vida? Você quer unção de Deus? Você quer tocar outras pessoas, sabe, e ver o resultado? Então pule nesta água, mergulhe nesta água, sabe, feche os teus olhos. Eu não sei como é que você está espiritualmente, eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas eu sei que se você está entendendo o que Deus está falando, se você está compreendendo aquilo que Deus quer fazer na tua vida, essa é a noite de você entregar tudo. Essa é a noite de você mergulhar sem medo nesse rio chamado Espírito Santo, nesse rio de Deus. Mergulha, meu irmão. Sabe, eu quero, em nome de Jesus, que você olhe para a tua vida. Como é que está a tua vida com Deus? Se você fosse fazer uma avaliação, em qual nível você está? Nas águas de Deus pelo tornozelo, nas águas de Deus pelo joelho, nas águas de Deus pelos lombos, ou você está mergulhado nas águas profundas de Deus? Aonde você está? Você precisa ter a consciência disso na tua vida, porque senão você corre o risco de passar a vida inteira, sabe, nas poucas águas do tornozelo, e achar que está bom, e achar que é isso que Deus tem para você. Não! Esta não é a vontade de Deus, não são as poucas águas. Deus tem águas abundantes para você. Deus quer que você mergulhe profundamente nesse rio. Deus quer que você entregue tudo, mas para mergulhar tem que ter coragem, meu irmão. Para mergulhar, sabe, precisa crer. Para mergulhar precisa conhecer a Deus, porque ninguém pula, meu irmão, num lugar profundo, sabe, se não tiver confiança e segurança. Então eu queria que você mergulhasse agora. Eu queria que você começasse a orar. Você que está fraco espiritualmente, você que está abatido no espírito, você que está desconectado, você tem uma vida religiosa, meu irmão. Deus abomina religião, porque Ele não é uma religião. Jesus é o estilo de vida. Jesus é uma pessoa. Olha para você, fecha os teus olhos. Olha para você, você que está entendendo o que Deus está falando, você que está entendendo o que Deus está querendo. Deus está pedindo para você mergulhar nesse rio. Então eu queria que você agora começasse a orar. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a colocar a sua vida diante de Deus. Comece a orar.
Começa a colocar a sua vida diante de Deus. Se você precisa se arrepender, se arrependa, meu irmão. Deus conhece a tua vida. Não adianta você falar, Deus, está tudo bem, porque Ele sabe que não está tudo bem, e você sabe que não está tudo bem também. Essa noite é noite de conexão, é noite de se conectar. Por quê? Porque o fluir virá, a força virá, o poder virá, a energia virá, a luz virá, a glória virá. Ore canta lá, baixare canta lá, maná. Ore baixare canta lá, bagotolo sonho. Começa a orar, querido. Levanta o volume da tua voz. Isso, começa a orar. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Levanta, aumenta o volume, meu querido. Vamos encher esse lugar de oração.